Obrigado, pastora Pri. Boa noite, gente. Paz seja convosco. Amém? Abra sua Bíblia, fica de pé só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Pela manhã, nos dois cultos, eu li no capítulo 4, do verso 1 até o verso 30, e do 39 ao 42, mas eu vou ler saltado agora, tá? Eu não vou ler tudo dessa vez. E a história é uma história bem conhecida, a história da mulher samaritana. Eu quero ler o capítulo 4, eu vou ler o versículo 4, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Eu pulo para o 10 agora. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido a ele. Vou voltar. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está falando dele mesmo para ela, tá? Versículo 13, versículo 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí eu vou ler agora o 28 e ao 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. E agora eu pulo para o 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e eles disseram à mulher: agora cremos não somente por tua causa, ou por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, a minha oração agora é pedir que pela tua graça, que pela tua misericórdia o Senhor venha falar conosco. Nós precisamos do teu agir. Eu lembro que nós cantávamos um cântico, Senhor, que dizia assim: precisamos ouvir o Senhor falar. Nós precisamos da tua voz, nós precisamos do teu agir. Portanto, fala conosco e esteja conosco mais um pouquinho, Pai. Eu sei que o Senhor já nos abençoou no momento do louvor, mas que não seja diferente com a palavra, e que o Senhor possa nos agraciar com a tua santa presença e com os teus santos ensinamentos. Assim eu oro no nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Senta um pouquinho. Eu disse hoje pela manhã, se alguns dias atrás, alguns dos senhores e senhoras que aqui estão, que são pessoas que convivem comigo, me perguntassem o que eu ia pregar hoje, eu diria a vocês, eu responderia que eu tinha uma ideia que estava crescendo no meu coração. Aliás, não era nenhuma ideia, foram 2 ideias que foram crescendo no meu coração, que foram ganhando força dentro de mim para pregar, e eu tinha quase que certeza que eu teria que optar por uma ou por outra ideia. Entretanto, no sábado retrasado, quando nós estávamos na aula com o pastor Ivaldo, no momento em que o pastor Ivaldo ele pediu para que a Márcia, a irmã Márcia, norinha da pastora Rita, ela falasse
e compartilhasse a respeito do que Deus havia falado ao coração dela, com a mensagem que eu preguei aqui sobre a mulher, no Dia Internacional da Mulher. Quando a Márcia, ela começou a falar, e no diálogo da Márcia com o pastor Ivaldo, naquela conversa, falou algo que eu não sei se nem todos da classe ouviram o que ele disse, mas quando ele soltou uma palavra naquele diálogo com a irmã Márcia, a minha alma se encheu de uma luz assim que eu não sei explicar para você. E sabe quando os olhos, os meus olhos brilharam naquela informação, tal qual aquela luz que tem nos outdoors, por exemplo, eu nunca fui, mas lá em Nova York, você vê nos filmes que você passa e tem aquele monte de outdoors assim espalhados, e aquela coisa bonita, aquilo brilhou assim de uma maneira muito forte no meu coração. E eu me lembro que eu estava ali perto da Karina, nem vi que a Karina tinha visto, na hora eu peguei minha caneta e risquei. E a Karina brincou e disse assim, o pastor escrevendo para um novo sermão. O pior é que ela estava certa, e era isso que estava acontecendo mesmo. E só que naquela hora, o que veio na minha mente só foi o tema da mensagem. E eu sempre digo a vocês que eu sou muito ruim com o tema de mensagem, mas naquela hora o tema veio prontinho. A fala da Márcia e a fala do pastor. E o tema da mensagem de hoje, para a gente conversar, é esse aí. Quando Jesus, ele muda o seu caminho para encontrar e restaurar uma vida. Quando Jesus ele deixa de fazer alguma coisa, ele tem um destino. Ele tinha uma coisa na mente, ele fala, não, mas eu vou mudar o meu destino, eu vou mudar o meu rumo, porque eu quero restaurar a vida de alguém. E o que é interessante é que no texto, quando eu li, como eu disse para vocês, eu li tudo aqui, do 1 ao 30, depois do 39 ao 42 pela manhã, mas no versículo 4, a primeira informação que nos é chegada aqui por intermédio de João, que era-lhe necessário passar por Samaria. Então, essa palavra aqui, esse texto, essa história de João, da mulher samaritana, que eu já tive a oportunidade de pregar outras vezes aqui. Eu preguei em 2023 e preguei em 2019 porque uma irmã veio com a Bíblia dela e falou, pastor, aqui você pregou em 2019. Essa mensagem, ela é uma das mensagens que eu entendo ser mais profundas do Evangelho de João. Tem várias mensagens, mas essa é uma mensagem que sempre falou comigo. Porque está falando de gente, ela está falando de pessoa, ela está falando de alguém que sofre, de alguém que chora, às vezes chora escondido ou escondida. Está falando de alguém que está carregando um peso nos ombros e às vezes ninguém está percebendo. Só que aí o texto fala assim, era ali necessário passar por Samaria. Isso me chama a atenção. Porque, na verdade, quando nos é dito isso, eu imagino que a história também está nos mostrando, João, no capítulo 4, a história da mulher samaritana, ela está nos mostrando algo extraordinário a respeito dessa história e a respeito de Jesus. E o algo extraordinário que ele está mostrando a respeito de Jesus, que para mim foi algo assim muito lindo, é que Jesus, ele não apenas deseja encontrar pessoas, ele vai ao encontro dessas pessoas. Então, era-lhe necessário passar por Samaria. Agora, presta atenção, humanamente falando, não era necessário. O que você está dizendo, Cássio? Eu estou dizendo para você que os judeus, era comum, e normalmente os judeus, eles evitavam Samaria. Judeus, eles evitavam passar por Samaria. Eles preferiam fazer um caminho mais longo para não passar por Samaria. Era o que tinha na ideia do judeu. Então vamos pensar assim, que se aqui no Alvigias fosse Samaria, e aqui fosse um caminho para se chegar até ali embaixo no Piraporinha, e Jesus, como um judeu, ou os judeus dissessem assim, caramba, eu tenho que ir para o Piraporinha, que seria o lugar que eles iriam, mas eu vou passar ali no Alvigias, que na verdade não é Alvigias, é Samaria. Então eles preferiam dar uma grande volta, talvez eles fossem lá pela Anchieta, descesse lá na Avenida Piraporinha, só para não passar aqui. Eles não queriam passar por Samaria. Era evitado na mente de um judeu um contato com os samaritanos. Agora, o que é legal, que no plano de Deus era diferente. No plano de Deus,
Existia a necessidade dele passar por Samaria, porque no plano de Deus, ele sabia que existia ali uma alma carente, existia ali uma alma machucada, existia ali uma alma ferida, existia alguém ali que estava precisando que ele encontrasse com essa pessoa. Isso era no plano de Deus. E aí essa história, ela nos ensina muitas lições. Eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui, em 2023, eu não lembro o que eu preguei. Se você perguntar o que você pregou, não sei. Para saber, eu tenho que olhar no nosso canal do YouTube. Eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro do título. E eu dizia assim: a samaritana é a história de todos nós. É o que eu dizia, samaritano, uma história de todos nós. Agora, então no plano de Deus ele sempre está olhando para você como alguém que seria a samaritana. Deus está olhando para você dizendo assim: precisa de ajuda, precisa de um contato, eu preciso abençoar. É nossa história. Agora, e a história, dentre tantas histórias que esse texto nos ensina, eu poderia dizer para vocês que a história, uma delas, é que quando Jesus, ou quando Deus, ele decide fazer alguma coisa, quando Deus ele decide encontrar alguém, ele atravessa barreiras, ele encara de frente a dor, a ferida, e ele vai e transforma a vida das pessoas. Quando ele decide, está decidido. Se ele falou que vai fazer, está falado, e ele vai fazer. Charles Spurgeon, não é nome de shampoo, tá? Charles Spurgeon é o nome de pregador. Charles Spurgeon foi um pregador do século XVIII. O pessoal o chamava de o príncipe dos pregadores. E o Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu, de verdade, eu olho essa frase e eu vejo que ele resume e que ele sintetiza bem isso que eu estou falando. O Charles Spurgeon, ele dizia assim, que a respeito de Jesus, que o Cristo Jesus, ele não veio procurar multidões, ele não veio atrás de multidões, porque ele ganhou multidões, mas o interessante é que quando você fala que você vai encontrar com multidões, seria muito, assim, eu conheço, eu vejo, mas eu não sei quem é. Não, Jesus não veio procurar multidões, ele veio procurar e encontrar corações feridos, corações que estavam necessitados do encontro dele. E aí tem um texto do profeta Isaías, que de verdade eu acho ele um primor, esse texto. Esse texto ele fala de um jeito com a gente, e esse texto do profeta Isaías, ele desmonta alguns argumentos que são na nossa cabeça algo que é verdade, é a única verdade. E o profeta Isaías, no capítulo 65, ele diz o seguinte: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Olha que lindo. Eu acredito que esse texto tem uma conexão, ele carrega uma conexão gigante com a história da mulher samaritana, e ele carrega uma conexão enorme a respeito do que eu estou dizendo sobre o tema. Quando Jesus ele muda o seu caminho para encontrar a vida e para restaurar a vida, ou encontrar uma vida e restaurar uma vida. E ele diz assim, eu fiz-me acessível por quem não perguntavam por mim. Eu acho isso lindo. A mulher samaritana não estava procurando, mas ele se tornou acessível a ela. É necessário que eu passe por Samaria. E olha o que diz mais: eu fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome. Sabe como ele disse a essa nação que não clamava pelo nome dele, não o procurava, não o desejava, não imaginava encontrá-lo? Ele disse assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus está dizendo, e aí você fala: poxa, mas quem coloca limite, quem coloca Deus numa caixinha, é eu e você, sou eu e você. Quem limita o jeito de Deus agir é eu e você. A gente fala: tem que ser assim. Não, tem que ser desse jeito, porque você foi aprendido, você foi aculturado desse jeito. Tem que ser assim, se não for assim não funciona. E quem disse para você que tem que ser assim? Será que Deus ele é tão pequenininho e ele cabe na minha caixinha dos meus conceitos? Será que Deus ele cabe nessa estrutura da minha sabedoria, da minha pequenez humana, da minha limitação, da minha forma de entender a vida, de entender o mundo? Será que é isso? Não. E a gente pensa que tem que vir aqui, tem que fazer um apelo. É verdade, a gente faz apelo, a nossa igreja é missionária. Só que o texto está dizendo é que Deus se revela àquele que nem imagina que quer conhecê-lo. Deus se revela, Deus se faz presente. E quando isso acontece, a única coisa que eu posso dizer para você: Deus não está preso nos meus conceitos. Deus é livre. O Espírito Santo de Deus, ele age com força, ele age com poder, ele age com força mesmo, força divina, para fazer a vontade dele. É isso que eu penso.
Eu contei 2 histórias, eu não lembro qual dos cultos que eu contei, eu só sei que uma eu não contei, eu vou repetir as 2 histórias. Sobre essa questão de Deus fazer, e a gente limitar Deus. É lógico que agora, esses 2 exemplos que eu vou contar, alguém queria Deus, não é o caso do que está dito aqui pelo profeta Isaías. Mas para você ver como que Deus faz diferente do jeito que a gente imagina. Eu convivi com uma pessoa um tempo na minha vida, que na época não tinha Uber, e quando eu ia viajar fora do estado de São Paulo pela empresa, eu tinha ele como meu taxista, vamos dizer. Ele era o taxista, ele me levava. E a gente ficou, num tempo da minha vida, vamos dizer, um amigo do outro colega. Um dia ele contou assim para mim, ele falou: Cássio, esses dias eu estava em casa, num domingo à noite, o Fantástico já acabando. Na hora que eu fui para a cama, o Espírito Santo falou assim para mim: saia de casa. Aí ele falou: caramba, 11h30, 11 horas da noite, sair de casa. E aí ele insistiu em dizer que não, é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo falou assim para ele: saia de casa, saia de casa. E aí ele acabou atendendo o chamado de Deus, a voz de Deus, que até aí ele estava cheio de dúvidas se era ou se não era de Deus. E ele saiu. E no que ele saiu, começou uma garoa. Ele falou: e agora, o que está acontecendo? E o Espírito Santo dizia para ele: vai andando, vai caminhando, caminha. Vai caminhando. E aí ele disse assim: ó, Cássio, em um determinado momento eu já estava longe da minha casa, e vai caminhando, e quando eu olhei, já vindo um cara lá longe. E eu fiquei com medo, já era tarde. Falei: pô, e agora? Aí, sério, ele fez assim: eu mudei de endereço, mudei de calçada. O cara lá do outro lado, pastor Davi, mudou de calçada também, falou: ih, lascou. E ele falou: e agora? O que eu fiz? Era coisa da minha cabeça, não era coisa do Espírito Santo, coisa nenhuma, coisa da minha cabeça, eu estou viajando aqui. Aí na hora que ele estava quase chegando, o Espírito Santo falou assim para ele: para ele. E diga para ele que eu o amo, e que eu não o esqueci dele, e que ele tem lugar, e eu quero que ele volte. Mais ou menos isso. E quando ele parou, o rapaz tomou um susto. Ele falou assim: cara, desculpa te assustar, porque estava um com medo do outro. Ele falou assim: mas eu te parei porque eu saí de casa, eu estava em casa, ia dormir, Deus mandou eu sair de casa, eu estou vindo aqui para falar isso para você. Aquele cara começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele disse assim: olha, Fábio, deixa eu te dizer uma coisa. Depois que eles se apresentaram, eu estava no baile, eu estava num lugar, eu estava encerrando o meu domingo, mas um vazio na minha alma, um vazio terrível, com um monte de gente ao meu redor, mas aquele vazio, aquilo nada me satisfazia. Eu disse assim: eu sou desviado da igreja, meus pais são cristãos, nasci no evangelho, me afastei do evangelho, e hoje eu fiz uma oração lá no baile, lá no meio da galera, dançando, que nem o pastor Davi colocou o cara dançando, que eu já fiquei sabendo aí, que devia ser o pastor Cássio dançando, não via a cena, se era desengonçado era eu, né? E aí estavam lá dançando, ele falou assim: eu fiz uma oração, e a oração que eu fiz, eu falei: se o Senhor me ama, o Senhor vai mandar alguém para vir falar comigo. E Deus atendeu a oração daquela pessoa, e essa pessoa foi lá falar, o Fábio foi falar: Deus ama, eu amo você. E aquele menino permaneceu no evangelho, até quando eu conheci o Fábio, ele falou: está firme, está na igreja, está trabalhando, voltou para o Senhor. Uma outra história para você ver que a gente não tem como limitar o poder de Deus. A gente limita porque a gente quer limitar, mas a gente limita na nossa vida, mas Deus não está preso. Deus não está preso. Eu já contei aqui essa história do pastor Jabes de Alencar, pastor da Assembleia de Deus. Pastor Jabes, um dia ouvindo uma pregação do pastor Jabes no rádio, ele disse assim que ele estava em casa, também tarde da noite, já está finalizando a noite, o Espírito Santo falou para ele assim: sai de casa. Ele entrou no carro e saiu. Vai dirigindo aí. E ele foi dirigindo. Para agora. Ele parou. Entra ali. Quando ele olhou, era uma casa de prostituição. Hã? Entra lá. Hã? Entra lá. Já pensou? 11h30 da noite você vendo o carro do pastor entrando ali na casa da prostituição. Senão você passa na rua assim: cara, é o pastor Cássio? Será que é? É ele mesmo. É ele mesmo. Aí o pastor Jabes entrou. Quando ele entrou, eu nunca entrei num lugar desse, de verdade, nunca entrei, nem quando eu não era cristão, não sei nem como que funciona. Eu só vejo as propagandas: vem aqui que a cerveja é de graça, vai lá, vai encher a cara. De graça a cerveja, eu acho que o outro não é de graça, a outra coisa não deve ser. E aí o que acontece? Aí ele entra e as meninas começam, né? Ele falou, não. Aí até que ele chegou em uma menina. E quando a menina foi falar com ele, ele falou: filha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que eu estou aqui porque Deus mandou eu vir aqui. E na hora que ele falou isso, aquela menina começou a chorar, aquela prostituta.
ela começou a chorar, porque ela disse assim que ela estava, naquele dia ela tinha feito uma oração, uma menina que também tinha se afastado do evangelho e caiu nesse mundo doido, nesse mundo maluco, nesse caminho de prostituição. Ela falou: se o Senhor me ama, o Senhor vai mandar um servo de Deus aqui hoje para falar que o Senhor me ama, porque aí eu vou saber que eu sou amada por Ti, vou abandonar essa vida. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você ora, esse é o Deus que diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. E a lição que eu queria compartilhar com você aqui hoje é sempre uma lição, se bem que se você pegar o meu sermão, você vai ver um monte de lição. Pode colocar para mim, Gabriela, por gentileza? Obrigado, filha. Não existe lugar, eu quero que você repita: não existe lugar, não existe alguém que Jesus não possa alcançar. Não existe. Aí você fala: pastor, você não conhece meu vizinho, ele é louco, ele é maluco de pedra. Não existe limite para Deus. Não existe limite. E essa história, ela vai ao encontro disso, ela nos mostra isso exatamente. O texto sagrado diz assim que Jesus ele saiu da Judéia para a Galiléia novamente. Só que o texto diz que quando ele sai da Judéia para a Galiléia, o texto diz assim que ele quis passar, ele decidiu passar por Samaria. Agora, a gente falando isso para você, tá bom. Era como se eu dissesse assim para você: olha, pastor Ivaldo saiu daqui hoje comigo, e ele falou: vamos lá para São Paulo, vamos lá, em tal lugar. Só que de repente ele decide: não, vamos passar em São Caetano primeiro. Seria isso. Mas agora quando você vai entrar na história, estudar o contexto cultural, histórico, o que estava acontecendo, aí você descobre uma coisa: que judeus e samaritanos, ou entre judeus e samaritanos, havia séculos de desentendimento e de hostilidade. Eles não se combinavam. Eu não sei se você sabe, eu vou aqui dar te colocar aqui no cenário rapidinho. Judeus e samaritanos, eles eram da tribo de Israel, são 12 tribos de Israel. Aí de repente houve um racha nas tribos, 2 tribos ficaram para o sul e 10 tribos para o norte. Então houve uma separação. A tribo do sul, as 2 tribos do sul, eles foram levados cativos para a Babilônia, e as 10 tribos do norte para a Síria. Os assírios levaram eles para o cativeiro. E os nossos amigos judeus, eles consideravam os samaritanos espiritualmente impuros. Eles eram impuros. Eles não eram de uma raça pura, eles consideravam os caras totalmente impuros. Por quê? Porque eles haviam misturado a fé judaica, a religião judaica, com os hábitos e com os costumes das outras religiões pagãs que eram da Síria. Eles se misturaram, então existia isso. Eles eram assim, eles não tinham essa consideração. Então, nesse texto aqui, nessa história, parece que ela não é muito importante, mas Jesus ele quebra pelo menos 3 coisas aqui, 3 barreiras. Ele destrói 3 barreiras. A primeira barreira que ele destrói é a barreira étnica. Judeus e samaritanos. Para ele é um só. Deus não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem gentil. Paulo fala isso. Para Deus todo mundo é filho dele, assim, no sentido de ter acesso a ele. Aceitou, se torna filho. É alguém por quem ele morreu, por quem ele procura, a quem ele se revela. Essa é a primeira barreira. A segunda barreira é a barreira religiosa. Lembra que na conversa de Jesus com a mulher, ela fala assim: os nossos pais dizem que é aqui o lugar de adorar. E Jesus, vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Aí ele falou assim para ela: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos. Só que ele diz o seguinte: mas deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Saiba de uma coisa, chegará um dia, e aliás já chegou esse dia, em que o Pai, o Deus verdadeiro, que é Espírito, Ele importa com aqueles que o adorem, se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Haverá um dia que nem aqui, nesse lugar, nem em Jerusalém, porque Deus ele não tem um espaço geográfico para agir. Não é aqui no Monte da Gerizim, que dizem que é o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Não é em Jerusalém, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele quebra isso. E ele também quebra a barreira social, homem e mulher.
Porque é interessante que os discípulos, eles estranham Jesus estar conversando com ela. O texto que eu não li agora à noite, eles não perguntam nada para Jesus. Eu acho que eles até ficaram com vontade. O texto fala, não perguntaram nada, não quiseram saber de nada, mas eles estranharam o fato de Jesus estar ali conversando com uma mulher. Só que é interessante que eu quero chamar a atenção para você para a frase, era-lhe necessário. Quando você pega, no nosso caso aqui, era necessário, e você pega isso no texto grego original, era necessário, a transliteração para a nossa língua do português, a palavra que é transliterada para nós é dei. E essa palavra, ela carrega um significado, e ela significava o seguinte: existia o quê? O dei, uma necessidade divina. Existia o quê? Um agir da vontade de Deus, existia ali um propósito de Deus, era-lhe necessário, ou seja, Jesus não passa por Samaria por um acaso, não, ele estava cumprindo uma ordem divina, ele estava cumprindo um mandato de Deus, ele estava cumprindo uma missão divina. Qual era a missão que ele estava cumprindo? Existia naquela cidade uma mulher que estava machucada, uma mulher que estava ferida, uma mulher desacreditada, uma mulher que não tinha mais esperança, quando tudo parece que acabou, a esperança terminou. Existia ali uma mulher que ele conhecia, Deus conhecia, e quando ele disse para Jesus, é necessário que você passe por Samaria, existe uma necessidade divina. Jesus fala, eis-me aqui, passarei por Samaria, porque eu vou lá mostrar para essa mulher que existe um lugar, existe um futuro, para que ela possa olhar e saber que esse futuro é um lugar de um novo dia, de uma nova esperança, de uma nova possibilidade. Agora, algumas coisas aqui também me chamam a atenção nessa história. Esse encontro aqui não acontece na igreja. Eu estou falando igreja, mas naquela época não tinha, no templo. Mas eu estou usando agora esse exemplo nosso. Não acontece na igreja e isso me chama a atenção. Sabe por quê? O que é forte aqui, uma das lições que é contida aqui, é que Jesus, ele encontra a pessoa exatamente no lugar da dor da pessoa. Onde é a dor? Onde que aperta? Aquela mulher, a dor dela, sabe onde que era? No poço. A dor dela era no poço, porque você sabe que quem pegava água no poço era uma atividade feminina, elas que tinham lá, que pegavam água do poço. Esses dias o pastor Ivaldo pregou sobre Isaac, há um tempo atrás, foi esse ano se eu não estiver equivocado, que ele fala que o Eliezer, quando ele foi escolher uma esposa para Isaac, ele seguindo as orientações, ele falou assim, tá bom, eu vou pegar uma esposa para o meu amigo, o meu Isaac, para o filho do meu Senhor, e ele disse assim, eu quero um sinal, e o sinal é este, quando eu chegar para dar água aos camelos, eu vou pedir assim, me dê água. Aquela menina que pegar e dizer assim, eu vou te dar água e vou dar água para todos os camelos, este é o sinal. Agora, legal, só que ali era o lugar da dor dela, sabe por quê? Porque mulher não parava lá no poço ao meio-dia. Meio-dia só está ela e Jesus. Meio-dia é sol. Meio-dia castiga a cabecinha, meio-dia fica fatigado, você fica mais cansado. Era de manhã, mas ela não ia lá. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Jesus, ele te conhece, ele faz isso de ir ao encontro da mulher, porque ele nos conhece, ele nos encontra exatamente no lugar da nossa dor. Não acontece no templo, mas acontece no poço, e o poço, ele indica o ordinário da vida. O poço, alguém disse muito bem que o poço ele traz a simbologia de rotina, de necessidade e de sobrevivência. O poço aqui, o que o texto está mostrando é que a mulher tinha necessidade daquilo. Ela fala assim, olha, então me dê dessa água que eu não tenho que vir aqui pegar mais água, uma água que eu não necessite mais vir aqui nesse poço. Me dá dessa água, porque aí eu não vou precisar vir aqui, ser humilhada aqui, ser machucada aqui, eu não vou precisar vir mais aqui. É isso que o texto diz. Agora, é muito significativo o que Jesus diz para ela então. Olha, mas eu tenho algo para você que é muito melhor do que isso. Aquela mulher, ela ia ali sempre. Sempre ela estava lá. Só que naquele dia algo aconteceu. Aquele dia algo mudou a vida daquela mulher. Ela teve um encontro com alguém que mudou a história da vida dela. Naquele dia algo para ela foi diferente, foi muito diferente. Sabe por quê? Porque
ela se encontra com Jesus. E olha uma coisa que é outra coisa que eu e você temos na nossa cabeça, que a gente vai limitando Deus. A gente acha que a gente só pode encontrar Deus em um ambiente da religião. A gente só consegue encontrar Deus em um ambiente onde tiver todo mundo falando o crentez. A gente esquece que a gente está vivendo em Deus, nele existimos, nos movemos. É isso que Paulo diz: eu estou mergulhado em Deus. Deus ele pode me encontrar na hora que Ele desejar, mas eu posso encontrá-lo também. A gente acha que a gente só encontra Deus num ambiente assim. Agora olha que interessante. Quantas vezes a gente encontra Deus no trabalho? Quantas vezes? E assim, irmão, não estou falando para você ir para o banheiro orar e ficar enganando o teu chefe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de você encontrar Deus no trabalho mesmo. Eu lembro uma vez, eu já contei aqui, que eu estava de manhã na empresa, e eu não sei porquê aquele dia, eu estava tão cheio assim de Deus na minha vida. Aí, Célia, a diretora ligou, o telefone tocou, que eu não atendi o telefone, eu não falei alô, eu falei glória a Deus, mas sem exagero, eu falei assim, glória a Deus. Aí a dona Ida falou, o quê? Ô Cássio, o que está acontecendo? Aí eu falei, é melhor nem explicar, né? Eu falei, não, eu estava conversando aqui, mas eu estava cheio de Deus. Eu estava sentindo a presença de Deus no ambiente de trabalho, estava ali com o meu coração voltado para Ele. Às vezes você acha assim que Deus só vai se encontrar Deus aqui. Aqui você pode encontrar Deus. Aliás, tem gente que não encontra, a gente às vezes não encontra Deus aqui. Tem hora que a gente não está aqui, mas não está. Mas onde você estiver, quando você rasgar o teu coração e falar, Deus me encontra, eu quero ser encontrado, eu preciso de você, Deus te encontra. Deus te encontra na crise, Deus te encontra na dor, Deus te encontra em todos os lugares. E aliás, Ele quer te encontrar exatamente no lugar da tua dor, para mostrar para você que Ele tem poder para curar para você, e que você saiba que sempre se dirá lá nos céus, eu preciso passar por Samaria. Eu não sei qual que é a tua Samaria, mas Deus está olhando para você e fala, eu vou passar por aí, eu estou chegando aí, me aguarde que aí eu vou, me espere que eu estou chegando. Acontece isso. Olha que legal, Deus ele foi direto. Versículos 13 e 14, ele foi direto na ferida. Ele chega para a mulher, versículo 16 e 17, perdão. Ele diz assim, para a mulher, eu vou ler o 15 para você entender que eu não li não no começo. A mulher disse, quando Jesus se apresentou a ela, ela disse assim, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E nem precise voltar aqui para tirar água. Olha como aquele lugar é lugar de sofrimento dela. Não quero mais voltar aqui. Aqui eu sou desprezada. Aqui as mulheres me olham com desprezo, com raiva, com ódio. Elas acham que eu vou roubar o marido delas também. Eu já tive 5. Né? Aí Jesus fala assim, chama teu marido. Chama teu marido. E ela fala assim para Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você me disse, o que você falou agora, você acabou de dizer e é verdade. Você não tem marido. Diferente de mim e você, muito diferente da gente, quando Jesus fala assim para ela, chama o teu marido, não era uma armadilha para ela dizer, eu não tenho. É verdade, você já teve 5, você não vale nada. Você é uma mulher qualquer. Não, não era. Jesus ele olhou para aquela mulher de um jeito que ninguém nunca olhou. Ele olhou para ela de um jeito diferente. Alguém olhava para a samaritana e dizia assim, essa mulher, ela na verdade, ela só está atrás de homens, de relacionamentos. Jesus olhou e falou, não, ela está atrás de alguma coisa que o torne feliz. Ela precisa de felicidade, ela precisa de paz, ela precisa de ter um encontro que vai saciar a vida dela de verdade. O encontro não está no relacionamento, o que vai saciar não é o casamento, o que vai saciar não é isso. Não, isso faz bem, isso é da vida, Deus nos abençoa, mas a minha esperança não está nisso, a minha esperança está em quem? Em Jesus, que é a fonte da água da vida. E aí Jesus disse assim para ela, Jesus não a condenou, mas pelo contrário, Jesus ele faz o caminho. Ele quer passar por ali porque Ele quer transformar a vida daquela mulher. Ele quer curar aquela mulher. E aí eu vou para o versículo 10, que eu li com vocês também. Olha o versículo 10, o que ele nos diz, gente. O versículo 10 nos diz assim. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse
quem está lhe pedindo água, você não ia perder a oportunidade, você ia pedir para essa pessoa, que sou eu mesmo, euzinho que estou falando com você, e eu lhe daria água viva. Se Jesus aparecesse diante de você hoje, meia-noite, ai pastor, eu ia repreender, eu achei que era um fantasma. Se Jesus aparecesse com você hoje 2 da manhã, 3 da manhã, e falasse assim para você, se você soubesse quem está falando com você e quem está pedindo água para você, se eu no seu lugar eu pediria para mim mesmo água viva e eu daria para você água viva. Eu não sei você, mas eu vejo algo muito sutil aqui da parte de Jesus nessa afirmação para essa mulher, que tem tudo a ver comigo, com você, com os homens, com a vida humana. Jesus está fazendo uma afirmação, ainda que seja uma afirmação não na cara, não está assim na primeira, como eu disse para vocês a última vez que eu preguei aqui do quadro, não está na primeira linha do quadro, está lá escondido no pano de fundo. Ou seja, Jesus está fazendo uma afirmação subjetiva. Jesus está dizendo o seguinte, que muitas vezes, eu e você, a gente procura água na fonte errada. A gente quer saciar a nossa sede no lugar que não existe água para saciar a sede. Um exemplo bem simplório que eu dei hoje pela manhã, eu quero repetir aqui, seria mais ou menos assim, eu tomar água salgada, beber água salgada, achando que eu vou matar a sede. Seria mais ou menos isso, eu vou beber uma água salgada e vou tentar matar a sede. Você não vai conseguir matar a sede. Não tem como você matar a sede. Essa mulher, ela está sedenta. E Jesus conhece bem a vida dessa mulher. Essa mulher, ela está necessitada. E Jesus conhece bem a necessidade dessa mulher. Então Jesus está oferecendo a ela algo que o mundo não oferece. O que o mundo nos oferece, muitas vezes, em grande parte da nossa vida, são relacionamentos vazios. O que o mundo nos oferece, muitas vezes, é prazer sem propósito. O que o mundo, muitas vezes, nos oferece... E olha, eu lembro que eu preguei esses dias aqui, o prazer sem propósito não significa pecado. Não significa pecado. Mas é sem propósito. E você troca o sem propósito pelo que é propósito. E pior, o mundo nos oferece sucesso sem Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nada disso preenche o vazio que eu tenho na minha alma. E esse vazio só é preenchido com Deus. Tudo fora de Deus tem prazo de validade. Acredite que eu estou falando para você. Tudo que é fora de Deus, que você prioriza no lugar de Deus, sem falar que quando você prioriza no lugar de Deus, ele se torna Deus para você, porque você acha que Deus é só adorar ídolos, mas ele é um ídolo da tua vida, e tudo que você prioriza tem prazo de validade. O que a vida nos reserva é apenas frustração e frustração. Agora Jesus, ele oferece para essa mulher outra coisa. É uma água para a eternidade. Jesus oferece para essa mulher a água que iria mudar não só a vida dela aqui, mas a água que iria mudar a vida dela para sempre. Para sempre. É aquela alegria de você falar, puxa vida, eu não sei explicar, eu não sei o que dizer, eu não sei como expressar, é algo que eu tenho no meu coração que é maravilhoso, é algo que vem, me toma, me abraça, me envolve, e aí você fala, poxa vida, o que é isso? Eu não sei explicar. Eu só sei que eu encontrei alguém que disse tudo que eu tenho feito. E esse alguém que disse tudo que eu tenho feito, a fala dele, a conversa dele, o jeito dele, o olhar dele, encheu a minha alma, encheu o meu coração. E ele me disse que eu poderia pedir para ele a água da vida. Outro texto aqui no meio, que eu também não li, que eu quero ler para você, quando Jesus... No versículo
13, 14, ele diz assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Olha que interessante aqui, queridos. A mulher tem sede de água, e Jesus não ofereceu para ela somente água, porque ela disse assim, me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui, o lugar da dor dela. Só que Jesus não ofereceu para ela apenas água, Ele ofereceu água viva, Ele ofereceu para ela algo que é uma fonte. E quando você vai no texto original, a fonte aqui, no texto original, eu até fiz uma anotação aqui que tem algo bem interessante aqui. No texto original, a palavra fonte é uma nascente contínua. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, mulher, você tem sede? Tenho. Eu vou te dar água, dá sim, porque eu não quero mais voltar aqui para o lugar da minha dor, mas eu vou te dar mais do que o lugar da tua dor, eu vou te dar uma água que vai nascer dentro de você, você vai ter dentro de você uma fonte tua, um manancial de águas que não faltam nunca. Esse rio que o pastor pregou na semana passada, é o rio que vai jorrar dentro de você, e você não só vai ter água para você mesma, como você vai ter água para abençoar e matar a sede de muitas pessoas, que você vai encaminhar até a fonte da água da vida, e as pessoas vão dizer para você, nós fomos até Ele, acreditamos no que você disse, mas agora nós o conhecemos, porque nós o ouvimos e nós o temos conhecido. É esse manancial de água que vai jorrar dentro de você. Você nunca mais vai ter sede dentro de você, porque você tem Jesus dentro de você. É isso que estava acontecendo. Portanto, quando Jesus ele passa por Jerusalém, por Samaria, ele passa da Judéia para Galiléia, ele fala assim, vamos dar uma passadinha em Samaria. Samaria, você tem certeza? É Samaria. Ele passa ali porque ele queria mexer com o interior daquela mulher. Eu lembro que uma vez, olha como que Deus ele é lindo, né? Na época que eu cantava, né, pastor Davi? Na época que eu cantava, me arriscava a cantar no louvor. Eu lembro que um dia eu aprendi uma música que você conhece. Ela fala assim, quero que valorize o que você fez, o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que Ele vê algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Tá bom, tá bom. Eu vou completar a história. Aí, Karina, cantei. Não sei se a Célia lembra, a Célia estava lá com a gente. Aí a Adriana, sobrinha do Bento, pede a palavra, chorando, antes do pastor Luiz pregar e falar, hoje eu entrei aqui, e quando eu entrei aqui, eu disse para mim mesmo, eu não volto mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus, porque eu não tenho valor, eu não tenho importância nenhuma, e naquele dia era necessário passar por Samaria, e o jeito que Jesus usou para passar por Samaria foi escolher o baixinho do pastor Cássio para cantar uma música que ele tinha aprendido naquela semana para abençoar uma pessoa ou várias pessoas, mas especialmente uma pessoa, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de você. O dia que você estiver no lugar da tua dor, saiba, Deus vai te encontrar no lugar da tua dor, se você quiser. Se você quiser, porque se você não quiser, não tem jeito. E aí eu concluo, pastor Davi, aí você pode vir com a turma para cá. E a minha conclusão é assim, essa história, ela nos ensina muitas histórias. O pastor Ivaldo fez essa citação na semana passada. Se a semana que vem, o pastor Ivaldo, ou o pastor Davi, no culto dos jovens, lesse esse texto, olha, Deus tocou no meu coração, eu quero pregar a mesma palavra do pastor Cássio. Eu lhe garanto
que a mensagem será totalmente diferente. Totalmente diferente. Então essa história da samaritana, ela nos ensina muitas coisas, muitas histórias. Muitas histórias e dentre essas histórias que ela nos ensina, são histórias o quê? Lições, profundas. Profundas. Eu vejo aqui no mínimo 3 lições profundas. A primeira dessas lições é o que eu falei o tempo inteiro, hoje aqui com você. Todo esse meu tempo de fala. E tem a ver com o título do sermão. A primeira lição profunda: Jesus, ele muda seu caminho para encontrar alguém, para encontrar você. Ele muda o caminho. A segunda lição: quando ele confronta feridas, quando ele confronta dores, não é para condenar, mas o desejo e a motivação dele é salvar e curar. Chama teu marido. Ele fez aquilo proposital, porque ela não estava entendendo, não estava muito acreditando quem ele era. Chama o marido. Eu não tenho. Aí quando ele revela, aquilo assusta ela. Opa, esse cara é profeta. E a terceira lição é que Jesus, ele usa pessoas transformadas, restauradas, como agentes para a multiplicação do Evangelho. E o versículo 28 e o versículo até o 30 do 28 fala assim, e aqui é muito, muito significativo para mim. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Deixar o cântaro carrega muito significado aqui. Jesus foi exatamente lá em Samaria para dizer: deixa esse cântaro para lá. Isso te faz sofrer. Essa mulher, ela encontrou agora uma água, alguém que deu água para ela, que era uma água muito mais preciosa, era algo muito mais valioso do que aquela água que ela tinha ido lá no poço. Ela sempre ia no poço de Jacó para beber, para saciar, levar para casa para matar a sede física. O que Jesus está dizendo aqui nessa história é que a água que mata a sede física, ela mata a sede? Mata a sede. Só que você tem que voltar a beber. Você está com sede hoje? Bebe água. Não é Coca-Cola. Não é Guaraná Antártica. Não é cerveja. Não mata a sede isso. Só engana. Bebe o quê? Água. Só que mesmo bebendo a água física, você volta ter o quê? Sede. Agora, quando você bebe da água da vida, você não tem mais sede. Essa mulher que antes ela se sentia desprezada, desqualificada, abandonada, agora essa mulher, ela é tomada por essa água viva, e ela recebe essa água viva, e essa água viva transforma essa mulher e causa nessa mulher uma mudança tão extraordinária e traz para essa mulher uma alegria tão grande que ela não consegue se conter. E é onde ela vai no verso 39 falar para os samaritanos daquela cidade que creram em Jesus por causa do testemunho dela. Eu não sei se uma outra Bíblia, que não seja na linguagem que eu tenho utilizado há mais de 3 anos, a Nova Versão Internacional, mas eu me lembro que nas outras traduções, eu não me lembrei de pesquisar isso, veio na minha cabeça agora, tá? Mas as traduções antigas, se eu não estiver equivocado, elas são mais assim, diretas, em dizer que a mulher saiu daquela cena, e ela foi até os samaritanos, mas aqui fala samaritanos e não samaritanas, mas ela é mais enfática, ela foi pregar para quem? Para o público masculino, porque os únicos que paravam para ouvir aquela mulher era o público que? Masculino, alguns totalmente cheios de interesses daqueles que você sabe o que eu estou dizendo, e de repente quando ela encontra, é que nem o pastor Ivaldo falou na classe, na semana retrasada, não é teologia o que eu vou falar aqui, tá? Eu leio o texto e fico imaginando. Talvez essa mulher, ela olhou para Jesus, como você sendo homem, judeu está conversando comigo, e mais, sendo homem, né?
sendo homem, porque os homens que se aproximavam dela tinham um interesse diferente. Jesus não. Jesus não olhou para o corpo daquela mulher. Jesus não olhou para aquilo que aquela mulher era. Tinha 5 maridos, o que ela estava não era marido. Jesus olhou e não viu nada do jeito de fora, do lado de fora, perdão. Não olhou para o lado de fora, para o exterior. Não, Jesus olhou dentro daquela mulher. Jesus, ele conhece quem você é por dentro. Se você é sincero com Deus, se você é verdadeiro com Deus, você pode ter certeza, Deus sabe que você é verdadeiro. No público, de repente, eu posso ser uma coisa, no privado eu posso ser diferente, mas na minha intimidade eu posso ser mais diferente. No público você me conhece, no privado quem me conhece é minha esposa, minha família. No íntimo, talvez a Valéria, mas o íntimo dos íntimos, talvez a Valéria não, né? Senão vou apanhar, né? Você conhece, né? No íntimo, a pastora me conhece, né? Sério. Agora, no íntimo dos íntimos, a intimidade da intimidade, só Deus conhece, porque nem nós nos conhecemos, porque muitas vezes nós temos que orar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa mulher, talvez ela gritava, ela não orava, ela gritava, mas não era um grito de oração, era um grito de sofrimento. Mas o texto sagrado diz que Jesus sai da Judéia para a Galiléia e diz: é necessário que eu passe por Samaria para encontrar alguém. Ela foi pregar para o público masculino, porque era alguém que dava atenção para ela. Talvez hoje, muitos de nós vivemos como essa mulher, carregando culpa no coração e carregando desprezo no coração. Alguém despreza você, alguém deixa você de lado, e quando acontece isso, é meio que natural que você acabe evitando as pessoas, porque as pessoas vão desprezar você. E aí, o pior disso, às vezes a gente busca água e procura matar a sede no lugar errado, na fonte errada. Mas louvado seja Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus sempre. E do mesmo jeito que um dia lá nesse lugar, distante no espaço geográfico e distante principalmente no tempo, mais de 2000 anos atrás, Jesus um dia acordou. Eu não sei como foi o dia dele, não pesquisei, mas com certeza foi um dia que ele acordou, sai da cama, traça um objetivo, e numa dessa de sair da Judéia para a Galiléia, ele fala assim: vou passar por Samaria. Do mesmo jeito que Jesus passou por Samaria lá, e ele mudou de caminho lá, ele vai mudar de caminho para socorrer muita gente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. É isso que eu preciso crer. E eu termino dizendo que aqui é um convite, né? O convite de Jesus é assim: abandone o seu cântaro de água, deixe ele de lado. O cântaro de água significa as coisas da vida que a gente escolhe para a gente. É coisa do dia a dia, é coisa da rotina, é coisa da necessidade, é coisa da manutenção da vida. Só que às vezes, como até pegando um gancho da mensagem do pastor Ivaldo no domingo, as águas que você mede, que você entra na água, você entra, está aqui no tornozelo, aí você anda um pouquinho mais, está no joelho, aí você anda um pouquinho mais, a tradução da NVI fala está na cintura, aí você anda um pouquinho mais daqui. Eu, na verdade, na praia ou na piscina, o máximo que você vai ver é eu entrando aqui. Aqui eu não me arrisco de jeito nenhum. É que nem o pastor Ivaldo fala: eu acho que só vou morrer afogado se for no chuveiro, porque entrar no rio para nadar eu nunca vou entrar, de forma alguma, que eu não sei nadar. Mas o cântaro significa isso, e quando você vai só na cintura, você não se envolve. Não se envolve porque você tem medo de se envolver, ou porque você não tem confiança de se envolver, ou pior, porque você sabe que aqui você tem o controle de tudo, aqui eu posso dar os passos para trás. Agora, quando eu mergulhar nas águas do Espírito, agora eu vou ter que nadar, eu tenho que enfrentar um monte de coisa, e lá tem hora que pode ter alguma coisa, acontecer alguma coisa que vai te dar medo. Abandonar o cântaro é deixar de lado essas coisas da vida, e procurar e encontrar a fonte da água da vida. E quando você encontra com a fonte da água da vida de verdade, sabe o que você descobre? Que as coisas que você sempre buscou perdem sentido.
As coisas que você sempre priorizou, perde o sentido. Porque não existe sentido maior. Não existe nada melhor. A gente cantava aqui a música do Silas do Kadosh. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. E quando eu bebo dessa água da vida, eu bebo daquilo que é o melhor, da vida, da eternidade, porque Ele tem água para saciar a nossa vida para sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz.